TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu estudava psiquiatria, lá em 2003, se falava que era 5% das crianças. Agora fala que é 5 a 10% das crianças. Vai se aumentando as estatísticas, para quê? Para poder se receitar mais remédio. De certa forma, isso também está envolvido. E os critérios diagnósticos, a gente não vai desfilar todos, mas tem uma lista de 9 critérios para desatenção e 9 critérios para impulsividade e hiperatividade. Se a criança somar 6 desses 18, pronto, ela tem o diagnóstico de hiperatividade e desatenção. E se a gente estiver explorando em alguém maior que 12 anos, a gente tem que buscar na história, com ele, com a mãe, com as professoras, com os conviventes, se esses sintomas já estavam presentes antes dos 12 anos. Faz diagnóstico diferencial com o quê? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar por quê? No transtorno bipolar é uma crise ao contrário da depressão. A criança fica muito acelerada, muito agitada, com humor elevado, irritado, muito brava. E aí, como é que sabe que é transtorno bipolar? Porque todos vão concordar, fulaninho não era assim, ele está assim essas semanas. É uma doença aguda, a criança se modifica. E a gente medica, melhora vertiginosamente. Né? Quando é o déficit de atenção, a criança é o tempo inteiro assim. Onde é que eu estou aqui? Transtorno de conduta, que é aquela criança que faz coisa errada, que faz maldade, vamos falar adiante, e a própria depressão. E a depressão do adulto, geralmente, é um humor triste, melancólico. Criança dificilmente tem esse humor triste, melancólico. A depressão da criança cursa geralmente com humor irritado, irritável. E o tratamento está aqui, são os estimulantes, os noradrenérgicos, agora tem um remédio novo que funciona igual, funcionava a velha imipramina, e terapia comportamental e as melhorias no estilo de vida que eu quero falar ainda. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu estudava psiquiatria, lá em 2003, se falava que era 5% das crianças. Agora fala que é 5 a 10% das crianças. Vai se aumentando as estatísticas, para quê? Para poder se receitar mais remédio. De certa forma, isso também está envolvido. E os critérios diagnósticos, a gente não vai desfilar todos, mas tem uma lista de 9 critérios para desatenção e 9 critérios para impulsividade e hiperatividade. Se a criança somar 6 desses 18, pronto, ela tem o diagnóstico de hiperatividade e desatenção. E se a gente estiver explorando em alguém maior que 12 anos, a gente tem que buscar na história, com ele, com a mãe, com as professoras, com os conviventes, se esses sintomas já estavam presentes antes dos 12 anos. Faz diagnóstico diferencial com o quê? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar por quê? No transtorno bipolar é uma crise ao contrário da depressão. A criança fica muito acelerada, muito agitada, com humor elevado, irritado, muito brava. E aí, como é que sabe que é transtorno bipolar? Porque todos vão concordar, fulaninho não era assim, ele está assim essas semanas. É uma doença aguda, a criança se modifica. E a gente medica, melhora vertiginosamente. Né? Quando é o déficit de atenção, a criança é o tempo inteiro assim. Onde é que eu estou aqui? Transtorno de conduta, que é aquela criança que faz coisa errada, que faz maldade, vamos falar adiante, e a própria depressão. E a depressão do adulto, geralmente, é um humor triste, melancólico. Criança dificilmente tem esse humor triste, melancólico. A depressão da criança cursa geralmente com humor irritado, irritável. E o tratamento está aqui, são os estimulantes, os noradrenérgicos, agora tem um remédio novo que funciona igual, funcionava a velha imipramina, e terapia comportamental e as melhorias no estilo de vida que eu quero falar ainda.